Oi, pessoal! Meu nome é Camila Sampaio, sou maquiadora profissional e esse é o nosso Makeup Experience. Nesse evento gratuito e online, eu vou te ensinar a maquiagem do zero ao avançado. Eu sei que tem muita gente nova aqui, gente que nunca viu minha carinha na vida, né? Tá me conhecendo justamente por causa desse evento. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter todo mundo, todos vocês aqui e no nosso grupo também, tá bom? Alguns avisos. Primeiro aviso, todo dia tem atividade, tá? Então, hoje e nos próximos 4 dias, vocês receberão no final de cada aula uma atividade para fazer. Como que eu vou ver a sua atividade? Como que eu vou ter noção da sua evolução e do que você está conseguindo ou não fazer? Você vai fazer a atividade, vai postar nos stories e me marcar. Assim eu consigo ver e eu vou repostando alguns lá nos stories também, tá bom? Fica ligado. E aí, presta atenção, no final das aulas, quando acabarmos, no último dia, eu vou mandar no grupo todas as respostas corretas, tá? Então, eu vou mandar todo o gabarito das atividades aí pra você corrigir tudo aquilo que você fez e saber se você acertou, se você errou, no que dá pra você melhorar e tudo, beleza? Então tá, vou falar uma coisinha aqui rapidinho, você precisa de um caderno, tá? Se você ainda não separou, se você foi muito cara de pau e você não pensou, tipo assim, nossa, eu vou receber aula, eu preciso de um caderno, você dá valor, tá? Você valoriza esse conteúdo. Vai lá pegar o seu caderno agora, separa o caderninho, pode ser qualquer um, assim, da prefeitura mesmo. Pega o caderninho, coloca lá Makeup Experience e bora, tá? Serão apenas 5 aulas, mas vocês não têm noção do quanto eu vou passar conteúdo aqui pra vocês, Vou encher sua mente de informação e só de ouvir você não aprende, tá? E esse vídeo vai sair do ar depois de um tempo. Então, só de ficar escutando e contando com a memória, você não vai aprender. Anota, é a melhor forma de você conseguir gravar isso de verdade na sua cabecinha, sabe? Então, anota, tá bom? Outra coisa, como o nosso tema de hoje é bases, eu preciso que você pegue a sua base. Se você tem uma, pega uma. Se você tem 10, pega as 10, tá bom? Dá pausa aqui no vídeo, vai lá, pega a base, depois você volta comigo. Vamos lá, gente. Pra começar, a gente vai falar de vários temas muito polêmicos da base, inclusive vamos tratar de uma coisa que eu nunca falei, online, muito menos de forma gratuita, que é a colorimetria das bases. Eu não sei se vocês sabem, mas na hora de compor uma base existe uma junção de cores básicas, cores que a gente usa no dia a dia e a gente não tem nem noção que aquela cor ela é misturada para criar uma base, tá? E eu vou fazer isso com tinta, vou mostrar na prática para vocês já já. Então segura que até o final da aula você vai aprender não só a como criar uma base, como consertar o tom da sua base, o subtom da sua base, como você vai aprender a testar com tinta os subtons de cada base. Presta atenção, vamos lá. Textura de base é o nosso primeiro tema, ok? Então, texturas. Anota aí. Texturas. O que acontece? Existem 3 básicas, tá bom? Então, na verdade, existe a textura fluida, que é aquela base bem líquida, bem levinha. Existe a textura mais cremosa, ok? Que aí já seria aquela base que é um pouco mais cremosinha, que é aquela que a gente vai dar uma apertadinha assim, ela já é um pouco mais densa, sabe? Ou que a gente vai tirar também da bisnaga, por exemplo, ela já é bem mais densa. E tem a textura pastosa das bases. Cada uma dessas texturas aqui vão te levar a um resultado de cobertura. Então, se a base ela é fluida, o que você acha que essa base acrescenta de cobertura na sua pele? O que você pensa? O que você já sabe de maquiagem para você já anotar aí, já vem desenvolvendo comigo? Se a textura da sua base é fluida, é uma base líquida, concorda comigo que dificilmente ela vai ter muita cobertura? Porque ela não é muito grossa? Ela não tem tanta cobertura. Então, geralmente, bases fluidas têm uma cobertura leve ou média, não tem alta cobertura, né? Ou média, certo? Agora, bases, eu vou dar exemplos, tá? Essa base fluida aqui poderia ser, por exemplo, a base da Catherine Hill, que é aquela conta-gotas, que ela é bem fluida e ela acaba tendo uma cobertura de leve a média. Tem que fazer algumas camadas para ter até uma cobertura média, tá bom? Porque ela é bem líquida. Um exemplo de base cremosa é a base da Boca Rosa. É uma base que quando você aperta ela é muito consistente, ela é muito densa. Inclusive a Boca Rosa ajustou isso, deixou ela um pouquinho mais fluida e as pessoas estão reclamando do quê? Do acabamento, que no final das contas acabou perdendo um pouco de cobertura. Tem gente parando de usar a base da Boca Rosa porque agora ficou fluida demais. O povo só reclama, né? Então aqui cremosa já é uma base de média
a alta cobertura, ok? E por último, o que seria uma base pastosa? Seria uma base igual aquelas de bastão, sabe? Geralmente a Avon, a Natura, o Boticário fazem bastante esse tipo de base. É aquela base em bastão, ela já é bem mais densa, bem mais grossinha, bem mais difícil, por exemplo, de espalhar. Tanto é que quem é iniciante na maquiagem, eu sempre indico bases mais fluidas ou cremosas. Nunca já chegar na base pastosa no corretivo pastoso. Por quê? Porque a textura é muito densa. Você ainda não consegue espalhar muito fácil. Se você deixar um produto desse secar, ele mancha, certo? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que ele mancha, mas ele mancha. Base pastosa, então, é uma base de altíssima cobertura, tá bom? Então agora, sabendo disso, você vai testar aí as suas bases. Coloca uma gotinha numa folha de papel, uma gota de cada uma, ou dependendo, né? Faz um pump e tal. Coloca uma gota de cada base e presta atenção na textura e compara comigo. Se a base que é mais líquida, se ela não é mais leve e média no acabamento, depois você pode passar até na mão pra testar isso. A base cremosa, ela já tem um acabamento mais médio e alto, e a base pastosa mais, já tem uma cobertura maior, certo? Então a textura da sua base vai definir a cobertura dessa base na sua pele, ok? Isso aqui é bem básico, bem básico, bem básico mesmo, bem iniciante. Ai, meu pai, errei. Cobertura, esse nome aqui, tá bom? É isso. Agora, entendendo isso, nós vamos falar um pouquinho da oxidação dessas bases. Então, agora a gente comprou o produto é fluido, ele tem uma cobertura leve, certo? Ok? Produtos fluidos, cobertura de leve a média. Todo produto passa pelo processo de oxidação. É um erro falar que, essa base é ruim porque ela oxida. É um grande erro. Às vezes eu tô assistindo resenha, eu gosto muito de ver resenha de base no YouTube. Eu tô assistindo a resenha de uma base que eu tô pensando em comprar e a pessoa vai falar assim, então, gente, eu só não gostei muito porque ela oxidou muito. Toda base oxida. Toda base oxida. Toda base oxida, tá bom? Anota aí, ó, toda base oxida. Você nunca mais vai esquecer disso. Toda e qualquer base. Tá pegando ali em cima? Peraí, deixa eu arrumar, pronto. Toda base oxida, tá? Por que isso acontece, gente? Porque a oxidação da base é o processo entre ela estar molhada e seca, tá? Na hora que a gente pega ela dentro do potinho, quando a gente tira ela e coloca ela em contato com o ar, ela vai passar por um processo de secagem, porque ela tá entrando em contato com o ar. Até então ela tava guardadinha, ela tava sempre naquela mesma fórmula, né, molhada. Ela entrou em contato com o ar e depois com a sua pele, ela vai mudar um pouco essa formulação e vai começar a secar. Esse processo de contato com o ar faz ela secar e faz ela oxidar, ok? Ok? Então, o processo de oxidação é o processo de secagem, é o contato com o ar que a base vai ter. Esse contato com o ar, o que ele faz? Além de secar a base, algumas bases, quando oxidam, mudam o tom. Aí as bases costumam mudar de 1 a 2 tons. Então, toda a base vai passar pelo processo de oxidação. Peraí, deixa eu fazer assim, ó. Pronto. Toda a base passa pelo processo de oxidação. Estou ruim de escrever, hein? Jesus. Quarentena. Toda a base passa pelo processo de oxidação, o que pode levar a aumentar o tom da base até 2 tons. Ó, aumenta até 2 tons ou diminui até 2 tons, tá bom? Isso é muito comum acontecer. Quer ver uma marca que aumenta 2 tons toda vez que oxida? É a base da Mary Kay. Quando você aplica a base da Mary Kay, ela molhadinha, ela é super clara. Aí ela escurece, aí ela oxida, ela escurece. Se você passar, por exemplo, na hora que você vai testar, você testou a base molhada, certo? Não esperou secar, não deu uns minutinhos pra ela oxidar. O que acontece? Você vai falar, olha, ficou ótimo pra mim, olha, ficou a minha cor perfeita. Aí compra, chegou em casa, passou no rosto inteiro, secou a base, vai falar, meu Deus, mas não era essa cor no dia, menina, mas eu testei, eu tinha certeza que era aquela cor, mas o que aconteceu? Ela passou por um processo de secagem. Depois do processo dela, ela mudou de 1 a 2 tons, ela ficou mais escura ou mais clara, porque ela oxidou. Simples assim. Então, quando você vai testar uma base, lembre-se das texturas para saber da cobertura, se você tem acne, se você tem cravo, se você tem manchinhas e você quer fazer uma cobertura maior em cima de tudo isso, você vai precisar considerar isso
isso daqui. Depois que você considerou a textura, você vai considerar a oxidação da base. Você vai testar essa base e vai se atentar. Ah, ó, depois que ela secou, ela ficou mais clara. Então eu vou pegar agora o outro tom. Aí eu vou testar aqui do lado. Ah, ó, esse aqui depois que secou ficou mais escuro. Entendeu? Até você alcançar a cor. Camila, quanto tempo leva esse período aqui de oxidação? É de 2 a 5 minutos. Não é tão... Nossa, eu vou ter que ficar 1 hora esperando aqui a base secar enquanto eu tô na loja. Não, claro que não. É muito rápido. O que eu faço? Quando eu vou numa loja testar a base, eu aplico a base aqui, aí eu faço uma fileira. Pego uma base que eu queria, coloco aqui, a outra aqui, a outra aqui. Aí sai fazendo um monte de risquinho assim. Aí eu vou dar um rolê na loja. Pronto, vou ver outra coisa, vou ver um corretivo, um batom, um rímel, um trem. Passou 5 minutos, eu volto, dou uma olhadinha, tiro foto. Geralmente eu levo alguém comigo pra olhar. Aí eu pergunto pra pessoa por quê. Porque o meu olho pode me enganar, né? Às vezes na loja tem um espelho muito pequenininho, a gente tá com pressa, olha de qualquer jeito. Então, pra não errar, eu levo alguém e falo, fulano, que cor que sumiu aqui no meu colo? Ah, foi a tal. Pronto, tá bom? Então é isso. Repare, então, nesse processo de oxidação antes de definir qual é a sua base, tá? Cuidado. E não significa que porque ela escurece ou ela fica mais clara que ela é ruim, tá bom? Não significa. A base da Mary Kay é ótima, só que você tem que saber trabalhar com ela. É que ninguém te explica desse processo de oxidação. Aí, por isso, você fica irritado. Você fala, nossa, comprei, ela oxidou, é ruim. Não, toda base oxida, só que essa oxidou e ficou mais escura. A gente só tem que saber usar adequadamente essas bases. Beleza? Ok, até aqui? Então, beleza, ó, falamos de textura. Eu vou rapidinho. Quanto tempo de vídeo? Ó, 10 minutos de vídeo, você já aprendeu aqui trocentas coisas. Você tá anotando? Eu anoto pouco, porque eu só coloco o necessário. Você anota tudo. Quero ver esse caderno seu aí, cheio de coisa, viu? Depois você vai postar print. Eu quero só ver. Vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês de tons, ok? O que são tons de base? Vamos lá. Eu queria outra caneta, com uma cor diferente. Tava com uma vermelha aqui e sumiu. Ai, não sei. Vai ficar tudo azul mesmo. Então, vamos lá. O que são tons de base ou tons de pele, tá? Tons de pele se dividem praticamente em 3 classificações, tá? Vamos lá. Então, o tom, ele pode ser um tom claro, pode ser um tom médio, pode ser um tom escuro. Claro, médio, escuro, são os 3 tons de pele, assim, de maneira geral, tá bom? Então, vamos lá, se você tivesse que me classificar entre claro, médio, escuro, qual é o meu tom de pele? Olha aí, nossa, gente, tá muito frio, vai pensando aí, tá? Tá muito frio e eu fico o nariz, ai... Bem legal, né? Essa intimidade aqui, que eu não corto, eu não edito as aulas pra gente ter um contato como se eu estivesse com você, de fato, pessoalmente. E aí eu dei uma limpadinha aqui no meu nariz bem suave, porque tá muito frio. Então, qual é o meu tom? Eu sou clara, eu sou média ou eu sou escura? Eu tenho certeza que vocês disseram que eu sou média, né? Mas vocês estão certos? Ah, não, quem é meu seguidor já sabe, né? Que a resposta certa é escura. Mas quem tá me conhecendo agora olhou e falou, ai, ela não é escura, assim, dentro do escuro que eu penso, ela tá mais pro médio, mas também não é branca. Mas também não é escura, né? Mas eu não sou média, gente. Sabe o que acontece? A nossa percepção... Anota isso, valioso essa frase que eu vou falar aqui agora, ó. Vale... Não vou nem, ó, não gosto de botar preço, mas, ó, anota. A nossa percepção de cor depende da luz, tá bom? Então, vou te dar um exemplo. Se eu chegar aqui, ó, e tampar o meu rosto, concorda comigo que um lado do meu rosto tá mais escuro e o outro lado do meu rosto tá mais claro? Se eu dissesse agora pra você julgar a minha cor sem luz, você diria que eu sou escura? Aí eu coloco luz, você diz que eu sou média. Você entende? A nossa percepção de cor muda de acordo com a luz. Faz um teste aí na sua casa. Pega alguma coisa que tem cor, tipo, sei lá, se sua unha estiver pintada. Esses dias eu tava com a unha azul e eu fiquei brincando com isso. Você tá com a unha aí pintada de vermelho. Coloca a sua luz coloca a sua unha ou o objeto com cor que você tá diante da luz. A cor fica super vibrante, certo? Coloca contra a luz, muda a cor. Você vai ter uma percepção de outra cor. Então aqui tá um vermelho cereja. Virou contra a luz, agora virou um esmalte rebu, virou uma outra cor, virou um vinho, um marsala. A nossa percepção de cor vai variar de acordo com aquela luz, tá bom? Aqui, pra gravar, eu tô com um LED branco estouradíssimo em cima de mim. Eu tô num quarto
quarto com parede branca, com lousa branca e tô gravando de um iPhone. O iPhone, na configuração dele, ele é mais branco, diferente do Android, que é mais vermelho, mais amarelo, mais laranja. Depende muito do Android. Mas a maioria das câmeras dos Androids, elas são mais avermelhadas, elas têm mais saturação. E já o iPhone tem uma saturação mais baixa, já é um pouco mais clara. Então eu, pessoalmente, sou mais escura do que isso que você tá vendo aqui, tá bom? Por isso, eu sei que o meu tom, ele é escuro. E é por isso também que eu não costumo avaliar o seu tom e o seu subtom por foto. Por quê? Porque a foto mente. Mente de acordo com a luz. Se eu tô com uma luz amarela, meu subtom muda, eu vou ficar mais amarelada. Se eu tô com uma luz rosa, meu subtom muda, eu vou ficar mais rosado. Na câmera, pessoalmente é sempre a mesma coisa, mas na câmera muda, não é verdade? Então, ó, o meu tom, ele é escuro. E qual é o seu tom? Vê aí agora. Pensa aí um pouquinho. Eu sou clara? Eu sou média, eu sou escura. Quando você compra base, geralmente as que dão mais certo pra você estão em qual classificação? Vamos lá, se você gosta de Mary Kay, aqui seria os Ivories. Vamos lá, ó, Ivory. Sabe aquele nomezinho da Mary Kay? Eu tenho uma letra linda, né, gente? Não, fala sério. Médio aqui seria o bege da Mary Kay. Ai, linda. E o escuro seria o bronze da Mary Kay. Então eu, Camila, por exemplo, uso bronze 1. A base bronze 1 é a minha cor da Mary Kay. E aí, de acordo com... Aqui é uma dica, porque a Mary Kay é uma marca que a maioria das pessoas usam, né? Então é isso. Em qual dessas classificações que você está? Tom de pele significa cor predominante da pele. Pensa assim, ó. Se eu fosse considerar a minha cor só pelo meu rosto, eu seria mais clara do que, por exemplo, a cor da minha mão. Olha lá. Olha a cor da minha mão, ó. Olha a cor do meu rosto. No rosto, eu sou mais clara do que no meu braço, certo? Por que isso, gente? Porque aqui eu cuido menos. Não só eu, todos nós. A gente cuida menos. Você passa protetor solar no braço? Não. Fala pra mim se você é a raridade. Se você é, assim, a cereja do bolo que passa protetor solar no braço. Não passa. Ó, de sei lá quantas pessoas estão me assistindo agora, no máximo, assim, chutando uma. Deve passar protetor no braço, a gente não passa. Mas você passa protetor no rosto? Ah, às vezes. Tem que passar todo dia, tá, cara de pau? Mas tem que passar e a gente costuma cuidar mais do rosto. A gente faz uma esfoliação, a gente passa uma máscara de açúcar, que não tá certo, tá? Mas a gente faz. A gente faz o que mais? A gente bota uma máscara de café, a gente compra uma argila, né? A gente, que mais? A gente hidrata, a gente bota uma vitamina C, usa um creme, como é que é o nome daquele que tá? Nívea de latinha azul. Ai, eu adoro dormir com a máscara. E você faz isso com os cotovelos? Faz isso com o joelho? Cadê que o seu rosto tem a mesma cor do seu joelho? Por que não? Porque a gente não cuida dessas outras partes, né? Os braços, os membros inferiores e superiores, a gente deixa eles meio a Deus dará. O que a gente cuida, gente? É daqui pra cima, né? Que é onde sai na selfie. Ai, brincadeira, eu tô muito palhacinha hoje. Ó, a gente cuida muito daqui pra cima. Então acaba que o meu rosto e o seu rosto é muito mais claro do que o restante do corpo, tá? Outra coisa que pega bastante também é a questão do sol. Geralmente o rosto a gente cuida um pouquinho mais quanto a isso. A gente usa um bonezinho, né? Tem pessoas que gostam de andar com sombrinha e tal, porque não gosta de tomar sol no rosto, mas acaba tomando sol nos braços e nas pernas. Mas aonde que eu identifico a cor predominante? A cor que tem maior porcentagem. Vai, o meu braço é 10%, o outro braço é 10%, as pernas é mais 10%, mas e os outros 60% do corpo? Onde eu identifico? É aqui, ó. A cor do seu colo é aonde você sabe qual é a cor predominante de todo o seu corpo, tá bom? É essa cor aqui que manda, tá? Não importa se a mão tá mais escura, é essa cor aqui que manda, tá? A base que encaixar aqui, encaixou no corpo inteiro. Sabe quando você compra uma base? Você testa ela no rosto. E aí, quando você vai aplicar no rosto, ela ficou clara demais? Você fala, meu Deus... Quer dizer, às vezes você nem percebe. Aí alguém chega assim, nossa, você tá tão pálida, menino, usou pó de arroz? Nossa, mas tá muito branca essa base pra você. Olha, dá pra mim que... Quem tem umas amigas assim? Eu tenho, minha mãe. Ai, dá pra mim que essa daí não funcionou pra você, viu? Achei bem, bem clarinha mesmo. Não deu certo. E você jurava que tinha dado certo, porque você testou, ficou bom no rosto, mas o que acontece? Quando a gente honra apenas a cor do rosto, a gente
gente não tá honrando a cor do corpo. E aí, lembra que eu falei que o rosto é mais claro? Muitas vezes. Se o seu rosto é mais claro e você honrou a cor, vai ficar parecendo máscara. Vai ficar parecendo que daqui pra cima é uma cor, vai ficar parecendo, não, vai ter esse resultado. Daqui pra cima é uma cor mais clara, daqui pra baixo é o seu corpo com uma cor diferente. Não pode. Por isso que quando eu pego o cliente, por exemplo, que tem o colo escuro e o... Eita, bati no microfone e fez um chiado aí pra vocês, eu acho. Quando o colo da cliente é escuro e o rosto é claro, eu vou aplicar uma base mais escura no rosto. Ponto e acabou. Ah, mas ela não vai estranhar? Não, não vai. Porque quando ela olhar pro espelho, ela vai ver tudo de forma muito harmônica. Ela vai se reconhecer de forma muito harmônica. Tudo aqui encaixa, entendeu? Estranho seria se ela visse o rosto mais claro e o colo escuro embaixo. Ok? Deu pra entender essa parte? Então, cuidem com isso. É nessa região que a gente testa a base, tá? O tema dessa aula é como... como nunca mais errar. Não, nunca mais erre na sua base, né? Nunca mais erre a cor da sua base. Aonde que você vai testar? Você já aprendeu essas partezinhas aqui e o tom. Aonde que você vai testar a sua base? Você vai testar aqui, ó, na pontinha, no finalzinho do seu rosto, tá? Descendo aqui pro pescoço. Eu sou um pouquinho mais ousada que isso. Quando eu testo, eu já testo direto aqui, porque eu não tenho medo. Se deu certo aqui, eu vou usar o que deu aqui em cima, tá bom? Mas às vezes você pode estranhar, você pode, nossa, meu Deus, mas aí deu certo aqui em cima ficou um pouco escuro, tô com medo de usar a base e ficar preta demais, então testa aqui, ó, vai na base que pra você ficou no meio termo. Deu um pouquinho certo aqui em cima e deu muito certo aqui embaixo, entendeu? Encaixou de forma, como é que eu posso dizer? Encaixou nessas duas partes aqui, tá bom? Então sempre considere a cor do seu colo, porque é a cor que harmoniza com todo o seu rosto, com todo o seu corpo, tá bom? É a cor predominante de todo o seu corpo, beleza? Isso é o tom da sua pele, cor predominante do corpo, tá bom? Agora a gente vai falar de subtons. Cada uma dessas corzinhas aqui, além de ter um tom, tem um subtom. O que é subtom? É uma cor abaixo? Nossa, é uma cor... Não, tava vendo um negócio ali em cima. É uma cor abaixo? É uma cor acima? É uma cor... que mais? É uma cor menor? O que é um subtom, gente? Pensa aí um pouquinho e me responde. Ai. Pensou? Tô esperando você me responder. Tô limpando aqui, ó. Quem não tá acostumado vai falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Gente, ó, subtom é a cor que está atrás. Então pensa o seguinte, a base ela pode ser clara e ela pode ter um subtom quente, um subtom frio e um subtom neutro, ok? A base pode ser média e ter um subtom quente, ter um subtom frio, ou, eu falei né? Ou um subtom neutro, ok? Ó, um subtom neutro. Aqui, a mesma coisa, pode ser uma base escura quente, pode ser um bronze, ó, falando da base americana, pode ser um bronze que tem um fundo frio ou que tem um fundo neutro, beleza? Tá anotando, gente? Faz uma piramidezinha, ó, escreve assim, bonitinho, organiza esse caderno, mulher. Pega umas canetas coloridas, pega um marca-texto, vai desenhar no caderno, seja criativa, tá? Ó, vamos estudar. Vamos lá. Então aqui, o que é um subtom quente? O que é uma cor de fundo quente? Vou te explicar na prática. Eu quero que você dê pausa agora nesse vídeo, tá bom? Pra pegar duas moedas. Você vai fazer esse teste comigo, tá? Você vai pegar duas moedas, uma moeda prata e uma moeda dourada. Vai lá que eu vou te esperar aqui. Vamos. Pegou? Ó, você vai colocar essas duas moedas aqui no seu colo, encaixa as duas moedas aqui no colo, ok? Ó. E aí você vai avaliar o seguinte, quais das duas moedas dão uma desaparecida aí no seu colo? Quais das duas moedas combinam melhor com o seu colo? Vocês conseguem perceber que a moeda amarela quase desapareceu em mim, ó? Se eu ficar com ela aqui, ó, capaz de você nem ver. Ó, quase minha cor. Certo? Agora olha a prata, como ela já destaca muito mais, ó, porque ela é um contraste com a minha pele. Essa daqui, ela fica um pouco mais camuflada na minha pele, enquanto essa outra dá um contraste na minha pele, certo? O que eu acabei de descobrir? Se essa daqui é a prata e essa daqui é a dourada, eu descobri que o meu subtom, ele é quente, tá bom? Porque eu tenho um fundo de pele
amarelo. E amarelo é uma cor quente. O que são cores quentes? São cores que te remetem a alta temperatura. Se o nome é quente, eu tô querendo dizer isso mesmo. Um subtom quente é de... tô meio gaga. É de temperatura elevada, temperatura alta. Então vamos lá, vamos falar de fogo? Quando eu falo de fogo, verão, quais são as cores que vêm na sua cabeça? Pensa comigo. Vermelho, amarelo, laranja. Não são as cores do verão, a cor do sol, a cor do fogo. Não são as cores que a gente lembra? Agora, quando eu falo do inverno, quais são as cores que vêm na sua cabeça? Eu sempre uso o exemplo Moana e Frozen. Ah, eu sou muito fofinha. Faz aí, coloca aí no seu caderno. Subtom quente é o subtom Moana. Subtom frio é o subtom Frozen, tá bom? E aí a gente vai tirar uma com a galera do Instagram que não tá participando, que eu vou colocar na atividade de hoje mais ou menos isso daí. Vocês vão identificar se você é Frozen ou se você é Moana, se você é a Elsa ou se você é a Moana. Quem será que você é? Eu sou a Moana e você? Ó, subtom que lembra a Frozen é o que, gente? Presta atenção no vestido da Frozen. Qual que é a cor? Não lembro agora, mas acho que é azul clarinho. Aí tem lilás, tem rosa. Essas são as cores que lembram o frio. Imagina na neve você ver alguma coisa vermelha. Dá um contraste, não faz sentido. Porque aquilo que remete ao frio, que remete à noite... O que remete à noite, gente? A algo mais sombrio. A algo mais... É a lua, né? Que mais? É o azul do céu, que mais? É o cinza. São cores que nos remetem a frio, que nos remetem a Frozen. E as cores mais quentes, pode ver que a Moana, ela não usa cinza. A Moana, ela não vai usar azul clarinho, azul bebê. A roupa da Moana é toda colorida, é toda em cores quentes, porque ela é um personagem tropical de uma ilha. Eu nunca nem assisti Moana, tá? Eu fico brincando aqui, mas eu tenho muita... Péssima, vou assistir Moana hoje, você também vai. E se você não conhece a Frozen, em que mundo que você vive? Não, falou que não viu Moana, né? Que é um desenho que tá super em alta e eu não... Mas vamos lá, ó, Frozen Frozen. Subtons frios são cores que te remetem ao frio. Subtons quentes são cores de fundo, fundos de pele que te remetem a alta temperatura, a um ambiente mais quente, ok? Então eu peguei as duas moedas, uma é prata, cinza, cor fria, lembra? Frozen, cor fria, e a outra é amarela, lembra? Moana, fogo, cores quentes. Então a Camila tem um subtom quente. Então você acabou de descobrir que a Camila tem um tom de pele escuro com um subtom de pele quente, não é verdade? Agora, quando você vai escolher, por exemplo, a base da Mary Kay, que eu tinha dado o exemplo, a Mary Kay, ela trabalha com uma tabela imensa, tanto que só de tons eles têm 3: ívores, bege e bronze. Para cada um desses, eles têm 7 cores. Então tem ívore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem bege, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem bronze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada um dessas corzinhas que eles colocam, existe um subtom diferente. Então, vou te dar um exemplo. Eu não tenho certeza se a ordem é essa, tá? Mas a Mary Kay, ela intercala. Então, por exemplo, o bege. O 1 é uma cor, é um tom de pele. Aí o subtom é quente. Aí o 2 é o mesmo tom de pele do número 1, só que o subtom é frio. Aí o 3 intercala de novo. O subtom é quente, mas a cor é a mesma que a 4, entendeu? Então, o que acontece? Um erro muito grande quando a gente vai testar a base. Às vezes a gente pega ali, bege 1. Testei. Nossa, essa daqui ficou um pouquinho clara, então eu vou pegar a bege 2 que vai dar certo. Aí você nem testa. Só que o problema é que a marca pensou igual a Mary Kay. Ela criou 2 tons iguais com subtons diferentes. É por isso que eu gosto muito da Mary Kay, da Dalla, porque eles criam um monte de cor, um monte de tom com vários subtons diferentes. E aí a gente consegue atender um público muito mais amplo. Pelo menos eu que sou maquiadora, eu gosto muito dessas marcas que pensam em subtons, que criam em cima de subtons. Ó, uma outra marca que eu também gosto, não é que eu tô falando mal, mas que pecou um pouquinho nisso, mas é porque também tá no começo, é a marca da Boca Rosa. Por quê? Ela criou poucas cores, ela criou 3 cores para cada tom de pele. 3 cores para cada tom de pele é muito pouco. É uma tabela muito pequenininha. E aí, aqui na cor escura, todas as bases pra pele preta tinham subtons frios. Então eu fui testar, um tinha um subtom verde, o outro tinha um subtom meio azulado e a outra base era cinza. Nenhuma ficou amarela, vermelha, laranja em mim, que tem o subtom quente. Então eu não consegui comprar nenhuma base da Boca Rosa
rosa pra mim. Diferente, por exemplo, da Bronze 1 da Mary Kay. Essa Bronze 1 da Mary Kay, ela é alaranjada. Então, pra mim, funcionou. Assim como, por exemplo, a base número 06 agora, da Dalla, que é amarelada. Também funcionou pra mim, entendeu? Então, quando você vai escolher os seus produtos, quando você vai escolher a sua base, além de ter noção de textura, de cobertura, de oxidação, é bom que você entenda o seu tom e principalmente o seu subtom. Agora vamos falar de subtom neutro? O que é o neutro? É quando eu coloco as moedas. Tenho certeza que tem gente aí que ficou, ai, mas eu já fiz esse teste da moeda e eu não sei qual é ainda, eu ainda tenho dúvida, porque parece que todos dá certo. Ó, se você colocou, você tá vendo como é óbvio quando eu coloco que a minha é amarela? Se você coloca e as duas parece que dão certo, eu coloco a amarela, dá certo, eu coloco a prata, fica bom. As duas ficam boas, provavelmente seu subtom é neutro, que é quando a sua pele dá certo com as duas cores, tá bom? Neutro é a mistura das duas. Quando a gente mistura o quente com o frio, a gente tem esse neutro. É você que poderia usar, por exemplo, uma base rosa com um pó banana. Daria certo, porque a gente misturou os dois. Deu pra entender? Poderia usar uma base amarela com um corretivo mais rosado, que daria certo, entendeu? E por aí vai. Então, essas misturinhas de base, corretivo, pó, vão dar super certo pra você, porque você tem um subtom neutro. É o subtom que encontra os outros dois, o quente e o frio, tá bom? Agora, gente, peraí que eu vou limpar aqui a minha luzinha. Vou pegar um papel, porque eu não sei onde tá o meu apagador. Vou limpar aqui a minha lousa. É o tempo de você aproveitar para pegar tinta guache. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês na prática algumas coisas sobre base, tá? Pega aí tinta guache, o que mais você pode ter? Giz de cera, dá para fazer também. Eu vou te mostrar na prática como que vai ser a atividade de hoje, tá bom? A gente vai falar agora da colorimetria das bases também. Como que a marca faz a sua base, como que a marca cria essa cor que você tem aí de base, tá bom? E você vai aprender como fazer isso na prática. Vamos lá. Prontinho. Pegou sua tinta, seu giz, eu vou trazer a câmera um pouquinho mais pra perto, tá? Porque senão vai ficar muito longe, vocês não vão conseguir enxergar o que eu tô fazendo. Vem aqui para frente. Vamos lá. Calma aí. Vou pegar as tintas, tá, gente? Ó, a primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte. Quando a base vai construir quando a marca vai construir a sua base, ela usa preto e branco. Para começar, eu quero que você entenda isso. As marcas usam todas. Usam preto e branco para criar a sua base, para criar o seu corretivo, tá bom? Ok. O que é o preto e o branco? Eles são cores neutras, tá bom? São cores imparciais. São cores que estão no meio termo. É o marco zero. Não tem nem uma nem outra. Se eu disser assim, qual é o subtom do preto? Você vai me falar o quê? Não tem subtom no preto. Ele é neutro. Ele tá no meio termo, tá bom? E qual é o subtom do branco? Não tem subtom do branco, né? Ele não é rosado. O branco não é amarelado. O branco não me remete a frio e também não me remete a calor. O preto não me remete a frio e também não me remete a calor. São cores neutras, tá bom? Cores imparciais, é o marco zero. Então, o branco, ele vai abrir mais a cor. Pensa assim, se eu jogar uma tinta branca, uma tinta de tecido branca, em cima desse sobretudo preto, o que vai acontecer? Ele vai ficar cinza. Eu vou abrir, eu vou dilatar, eu vou desconstruir um pouco essa cor, certo? Então, eu vou pegar o preto e eu vou clarear o preto. Se eu pegar a tinta preta e jogar em cima de uma tinta branca, também vou ter cinza. Por quê? Porque eu fui escurecendo, eu fui fechando a cor branca, certo? Então essas duas cores, elas são mais pra deixar mais claro e mais escuro, tá bom? Elas vão meio que determinar um pouco do tom da base, mas o que vai mandar mesmo são as próximas cores que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. É a cor azul, a cor vermelha e a cor amarela. Essas são as cores primárias. Quando a gente fala de colorimetria, nós estamos sempre girando em torno dessas cores aqui. Inclusive, eu já mandei uma dica para vocês no grupo de WhatsApp, para quem tá participando do Makeup Experience, explicando um pouquinho sobre isso, né? Mas essas cores aqui são chamadas de cores
primárias, tá bom? Então essas cores aqui, elas dão origem, a mistura dessas cores dão origem a outras cores. Quer ver um exemplo? Quem assistia Xuxa aqui? Eu falo como se você fosse me responder, né? Mas é pra você fazer igual a Dora Aventureira. Eu tô falando e você grita comigo. Ai, quem eu assistia? Ai. Eu lembro, ó, quem lembra da música da Xuxa? Que falava assim, o azul com amarelo dá verde, o azul. Quem é minha aluna já cansou de cantar essa música comigo, né? Vem comigo. Misturando dá pra ver uma cor aparecer. Ainda bem que eu me tornei maquiadora, né? Porque imagina se eu fosse cantora. Ó, então quando a gente mistura o amarelo com o azul com o amarelo dá verde. Vocês aprenderam com a Xuxa e estão aprendendo agora com a Camila. E se eu misturar o azul com o vermelho dá roxo? Você duvida? Então vamos fazer o teste. Ó, vou pegar um pincel aqui e vou mostrar pra vocês na prática a mistura dessas cores. Olha que legal, você veio pro Makeup Experience pra aprender a pintar. Ó, vou colocar aqui, nesse cantinho, ó, uma tinta azul de um lado e do outro lado vou colocar a tinta vermelha, ok? Ó, vermelha. Vamos misturar as duas cores agora pra ver. Misturando dá pra ver. Ó, quando eu misturo essas duas cores, lembrando, gente, ó, que poderia dar um lilás, vai dar um roxo bem escuro aqui, porque eu coloquei maior quantidade de azul. Se eu colocar um pouquinho mais de vermelho, vai ficar um pouquinho mais pro rosa. Tudo depende da proporção e da quantidade de tinta que você vai colocar e da qualidade desse pigmento também, tá bom? Mas de forma geral, ó, o azul com o vermelho deu roxo, não é verdade? Olha que lindo esse roxo. Agora eu vou mostrar o que acontece se eu colocar um pouquinho de tinta branca. Lembra que eu falei que a tinta branca vai clarear? Se eu colocar um pouquinho de branco, qual é a cor que vocês acham que vai aparecer ali? Vai ficar um pouquinho mais lilás, concorda comigo? Ó, vou misturar um pouquinho do branco e vai começar a clarear essa tinta. Coloquei muito pouco, deixa eu pegar mais. Ó, coloquei o branco, eu vou começar a clarear essa tinta, ela vai ficando cada vez mais clara. E quanto mais branco eu colocar, mais clarinho vai ficar. Continua sendo roxo? Continua sendo roxo, mas agora é um roxo mais claro, certo? Ok, por que é importante que você entenda isso? Porque é isso que as bases, é isso que as marcas fazem na hora de criar a sua base. Se vocês acompanham Dona Mari Maria e Dona Bruna Tavares, elas são, assim, empreendedoras incríveis e elas têm uma marca muito grande, né, falando de bases. Eu amo as bases da Mari Maria, amo as bases da Bruna Tavares, amo as bases de Dona Boca Rosa também, mas pra pele clara. E aí, o que acontece? Elas mostram o por trás dos bastidores, né? Por trás dos bastidores não, por trás das câmeras. Elas mostram os bastidores de como que elas constituíram aí as bases. E a Mari Maria mostrou exatamente todo o passo a passo. Eu achei muito legal, porque ela mostrou essa misturinha de tinta. Como que ela fez a mistura de tinta pra chegar na cor dela. Isso é muito interessante. Vamos voltar aqui. Então, agora vocês entenderam que quando a gente mistura o azul com o amarelo, o azul com o vermelho, dá roxo, né? E se eu misturar o vermelho com o amarelo, que é são as outras duas cores primárias, o que acontece? O vermelho com o amarelo dá laranja, tá bom? Eu vou misturar aqui pra vocês terem todos os exemplos, tá? Vamos lá. Vou misturar aqui, ó, vermelho e amarelo no outro lado, ó. Vou misturar vermelho com amarelo, nós vamos chegar na cor laranja. Tá vendo só? Legal. E aí, gente, o que acontece? Toda vez que você tem uma mancha, eu vou mudar um pouquinho de assunto rapidamente, tá? Antes da gente entrar nos assuntos de base, vou falar um pouquinho de colorimetria de corretivos, tá? Toda vez que você tem uma mancha na sua pele, pensa assim, ó, a sua pele ela é marrom, ela é um marco zero, é uma cor neutra. Se você tem uma mancha com cor, você tem uma mancha verde, você tem uma olheira esverdeada, significa que tem ausência de cor ali, tá bom? Se a sua pele é um marco zero, ela é uma cor neutra e tá apresentando alguma cor, falta uma cor pra ela se tornar neutra de novo, ok? Vamos lá, eu vou explicar isso na prática já. Deixa eu misturar as últimas duas cores aqui, ó, amarelo. Falta agora o azul. Nós vamos misturar amarelo com azul. Vou limpar o pincel para tirar o excesso do amarelo. E agora vamos lá para a corzinha azul aqui do lado, ó. Vamos misturar essas duas cores e nós temos
o verde, tá bom? Então, essas cores aqui são chamadas de cores secundárias, tá? As cores primárias são amarelo, verde, amarelo, azul e vermelho. Amarelo, azul e vermelho são as cores primárias. E as cores secundárias são as cores que vêm a partir da mistura daquelas três que eu acabei de citar, das cores primárias, tá bom? Então, aqui nós temos as cores secundárias, tá? Agora, o que é legal? Se eu misturo as três cores primárias de uma vez, aqui eu só misturei duas de cada, só misturei duas, duas e duas. Se eu misturo as três de uma vez, eu vou ter marrom. Eu vou ter uma cor neutra. Quer ver só? Vamos lá. Vou misturar o amarelo, que é uma cor primária. Ó, vou colocar bastante amarelo. A próxima cor primária é o vermelho. Vou misturar aqui, ó, colocar do lado primeiro, vermelho. E por último, azul. Azul vou colocar um pouquinho menos para não ficar muito escuro e vocês conseguirem enxergar bem, ó. Azul. Vamos misturar essas três cores primárias e nós vamos chegar aqui, ó, na cor marrom. Coloquei bastante amarelo, acho que vai ficar um marrom mais clarinho, mas vamos ver. Olha. Isso aqui, então, a mistura das três cores primárias gera uma cor neutra. Ó, ficou como se fosse... Essa base aqui, inclusive, já daria pra mim, ó. Fica uma cor de... Ah, não, ficou um pouquinho mais escura. Mas, ó, ficou uma cor de base mais alaranjada, tá vendo? Ficou um marrom um pouco mais laranjinha, ó. Então, aqui nós temos... Ah, pra eu fechar um pouco mais esse marrom, pra deixar ele um pouco mais acinzentado, é porque existiu um pouquinho mais de pigmento azul, ó. Quando eu coloco mais azul, ele vai fechando, ele vai escurecendo, vai ficando mais acinzentado, vai ficando mais com um subtom mais frio. Lembra que o azul me remete a Frozen, me remete a frio? Então, se eu coloco muito pigmento azul, eu tenho um subtom aqui de cor fria, certo? Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui pro que eu falei que eu ia acrescentar de colorimetria de corretivos, tá? Se eu tenho aqui, essa é a sua cor de pele, é uma cor marrom, ok? Ó. Então, a cor marrom é a mistura das três cores. Se eu tenho uma mancha verde, tá faltando alguma cor. A mancha verde, ela é a união de duas cores, lembra? Aqui, ó, a cor verde foi uma união de duas cores. Quais foram as cores que a gente misturou? O azul e o amarelo. Qual é a cor que tá faltando aqui das cores primárias? Tá faltando o vermelho, né, gente? Falta o vermelho aqui nesse verde. Vamos misturar o vermelho pra ver o que vai acontecer? Lembra que eu falei que a sua pele... a sua cor, a cor bege, a cor marrom, né? Pode ser tanto o bege mais clarinho, a cor de pele mais clara e a cor de pele mais escura são consideradas marrom. São consideradas nude, escuro, médio, não importa. São consideradas marcos zero, entendeu? Cor imparcial, cor neutra. Quando a gente tem uma mancha, tem uma evidência de cor, alguma coisa aconteceu. Por que a gente não tá no marco zero? Por que tem cor? Falta uma cor primária. Nesse caso, falta o vermelho. Se eu colocar vermelho aqui nesse verde, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter a cor marrom. A gente neutralizou a mancha, certo? Tá entendendo isso? Espero que sim, ó. Vamos lá. Ó, ficou bem avermelhadinho aqui. Vou colocar um pouquinho de azul para deixar um pouquinho mais fechado. Mas, ó, cadê aquele verde que tava aqui? Nós já temos uma cor muito, muito mais próxima do marrom, certo? Ó, da nossa cor, do nosso marco zero, ok? Ainda ficou bem vermelhinho isso daqui, mas é porque eu coloquei bastante cor vermelha, tudo depende da proporção também, tá bom? Mas, basicamente, quando você tem uma mancha, você consegue neutralizar com um corretivo colorido, por quê? Porque tinha ausência de cor ali, tá bom? Sobre isso, sobre corretivos, eu vou falar um pouco melhor mais pra frente. Agora a gente vai voltar pro assunto base. Aqui foi só uma pincelada no assunto. Espero que vocês tenham entendido, mas de qualquer forma, mais pra frente tem conteúdo sobre isso, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Falando de base agora. Aqui nós temos uma base marrom, certo? O que acontece? Quando a marca cria a sua base, ela tem aqui a cor neutra, que é o marrom, certo? Ó, vou colocar aqui essa mesma cor em 3 etapas, ó. Ela tem aqui a cor neutra, que é a mistura de todas as cores primárias, ok? Considerem aqui só essa partezinha agora. Eu vou até limpar o meio, ó. Eita.
vocês vão considerar... Caguei. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó, vocês vão considerar só essas 3 partes aqui, tá? Essa aqui é a atividade de vocês, é isso aqui que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma misturinha de tinta, tá bom? Quem tem. Você vai fazer uma misturinha de tinta. Na verdade, são 2 atividades, essa é a primeira, tá? Então, calma, se você não tem tinta, você pode fazer a segunda. Você vai misturar as 3 tintas primárias. Você vai misturar vermelho, amarelo e azul e vai obter a cor marrom. Aí você vai fazer o seguinte teste. Você vai colocar em uma das cores um pouquinho de vermelho, um pouquinho mais de vermelho, ó. Bem pouquinho mesmo. Cuidado com a proporção pra você não ter esse marrom aqui, tá? Ó, coloquei um pouquinho de vermelho. Eu continuo com uma base marrom, porém agora a minha base ficou mais avermelhada, então essa base funcionaria melhor para quem tem um subtom quente, certo? Nossa, ficou bem vermelhinha, mas eu acho que também tá mais vermelho na câmera do que pessoalmente, mas tudo bem, ó. Essa daqui seria uma base um pouco mais avermelhadinha, olha só a cor dessa base, ó. Se a gente fosse criar aqui uma base, ó, essa seria a cor dela. Esquece isso daqui, tá? Isso aqui foi eu limpando o pincel. Ó, essa seria a cor da base, tá vendo só? Funciona para quem tem um subtom mais avermelhado, mais quente, porém, na cor vermelha. Aí, depois, você vai testar, colocar um pouquinho de tinta azul na cor do meio, tá bom? É assim que a gente vai treinando os nossos olhos para perceber subtons, ó. E aqui, você vai misturar o marrom com a tinta azul. Você continua tendo uma base marrom, porém, ó, agora já fica uma base um pouco mais fechada, ó, porque a tinta azul, ela deixa um pouco mais acinzentada, deixa a base um pouco mais fria, tá vendo só? Olha o resultado. É assim que vocês vão testar, ok? E aqui embaixo eu vou colocar a última. A última você vai colocar uma... Vou mudar de pincel pra não ficar acrescentando mais da mesma cor. Um pouquinho de tinta amarela. E aí ela vai ficar, já vai ficar uma base bem mais aberta, ó, bem mais amareladinha, bem mais quente. Pronto, misturei, vamos ver na pele. Olha como ficaria essa base, ó, bem amarelada. Lembrando que tudo depende da proporção, aqui ficou bem fraquinho. Tudo depende da proporção. Então, do mesmo marrom, olha as cores que eu consegui criar, tá bom? Então, aqui seriam 3 tons de base. Essa última aqui ainda ficou um pouquinho amarela demais. Deixa eu colocar um pouquinho de vermelho pra vocês enxergarem melhor, ó. Pronto, ficou mais real agora, né? Deixa eu pintar aqui por cima, ó. Coloquei um pouquinho de vermelho, automaticamente fica um pouco mais alaranjado, né? Porque o amarelo com o vermelho dá laranja, olha só. Então, vocês vão criar a cor marrom, que é o marco 0, que é o seu tom de pele, certo? E você vai criar o subtom dessa pele. Como que eu crio o subtom? Fazendo a misturinha dessas cores. E a partir de agora, você entende que sempre que a marca vai desenvolver a sua base, ela não pensa só no seu tom, por isso que você também não deve pensar só no tom da pele. Ah, eu sou clara, então eu vou comprar a Ivory da Mary Kay, então eu vou comprar as bases mais claras das marcas. Não, você precisa considerar o seu subtom. Você aprendeu hoje como testar isso usando moedas, tá bom? Você vai fazer esse teste da moeda, descobrir o seu subtom. Ah, eu descobri que eu tenho um subtom quente, então agora você já sabe que você precisa considerar as cores mais quentes de base, corretivos mais amarelados, bases mais amareladas, mais alaranjadas, mais avermelhadas, depende, tá? E lembrando, se você quiser mudar um pouco a tonalidade, você quer criar a sua própria base, por exemplo, você vai criar a cor marrom, vai misturar as 3 cores primárias e sempre que você quiser clarear, você vai usar um pouquinho de branco. Então, ó, se eu pegar aqui um pouquinho de tinta branca e jogar aqui, por exemplo, nessa cor que ficou super vermelhinha, ó, a gente vai abrir um pouco mais essa cor, ó, ela já vai ficar um pouco mais clara. Então, de acordo com a cor que você criou aí, se você quer clarear essa cor, você joga um pouquinho de branco. Se você quer escurecer um pouco essa cor, eu criei uma cor muito próxima ao meu tom de base e eu quero deixar ainda mais parecido, só que ficou muito clara. Como que eu escureço? Uso um pouquinho de tinta preta, tá bom? Ou tinta azul também vai escurecer um pouquinho, tá bom? Então, tinta branca e tinta preta é pra mudar um pouquinho do tom, é pra abrir um pouco mais a cor ou fechar um pouco mais a cor. As tintas coloridas que a gente usa são as cores primárias, tá bom? E a mistura delas que geram outras cores, ok? Deixa eu distanciar um pouquinho agora a câmera de novo.
porque eu vou finalizar aqui com vocês. Peraí. Gente, olha só como ficou as bases, ó. Aqui é a primeira base que a gente fez ali de cima. Essa é a segunda base, ó. Ficou bem realista essa daqui, né, ó. Bem legal, ficou um marrom bem fechado. Pra mim não daria certo, ficou bem escuro pra mim. Mas aqui nesse caso, ó, se eu tivesse criado essa cor na expectativa de fazer a minha base, o que eu faria aqui? Eu colocaria um pouquinho mais de laranja, porque eu sou um pouco mais quente, né? E colocaria um pouco mais de branco pra abrir um pouco mais a base e chegar mais na minha cor. Deu pra entender? Ó, isso é uma coisa que no começo pode parecer um bicho de 7 cabeças, tá? E você não precisa mergulhar na colorimetria. Você que é iniciante e não quer aprender todas essas técnicas e ficar treinando isso, não quer treinar essa parte, não tem problema. O ideal é que você entenda simplesmente o seu tom e o seu subtom para que você consiga identificar as melhores bases, os melhores corretivos para você e que você pelo menos tenha essa percepção a partir de hoje. As marcas não pensam só no meu tom, elas pensam no meu subtom também. Elas criam através de tinta, elas criam através das tintas primárias uma cor. Eu não posso escolher uma base simplesmente pelo tom, eu tenho que reconhecer qual é a minha cor de fundo e pegar uma base que honre essa mesma cor de fundo. E se você é maquiador e quer aprender mais sobre isso, mergulha comigo, tá bom? Daqui pra frente eu vou dar mais algumas informações sobre isso, apesar que os temas vão mudar, a gente não vai continuar falando de base, amanhã já é um tema totalmente diferente, mas eu vou explicar pra vocês onde que vocês vão ter acesso a mais conteúdos como esse, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. A atividade é você criar, então, a tinta marrom através das 3 cores primárias, e aí você vai acrescentar vermelho, amarelo e azul para que você identifique pessoalmente cada um desses subtons que eu expliquei pra vocês aqui hoje, tá bom? Só isso. Aí você vai tirar uma foto, postar nos seus stories e me marcar que eu tô de olho lá, tá? E sobre a outra atividade a gente vai mandar no grupo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham anotado. Vê a aula de novo pra rever alguns pontos. Um beijo, até amanhã.